O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Voltamos! Que bom que você continua aqui conectado com a gente na RM Vale TI 2021. Eu sou Vanessa Vantini, estou no Parque Tecnológico de São José dos Campos e seguimos aqui nesse evento que é totalmente digital. Você está chegando por aqui agora? É isso mesmo? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um bom dia para você. Estamos iniciando agora o nosso segundo painel desta sexta-feira. Nesse espaço aqui a gente vem compartilhando muitas inovações tecnológicas, muitas soluções que podem ser apropriadas aí para o seu negócio. Ao longo desses dias de evento, 90 especialistas estão apresentando aqui novas ideias e é muito bom poder compartilhar tudo isso com você. Iremos entrar num assunto novo aqui nos nossos painéis, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho agora sobre construção civil. Como que a gente pode reduzir riscos e tempo de obra, isso mesmo. Como você já sabe, a gente segue aqui conectado, né? Então eu estou ao vivo aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos, mas os nossos convidados estão aí, como você, nos acompanhando virtualmente. Então já vou chamar aqui os nossos palestrantes, isso mesmo. Quem vai mediar esse nosso encontro será a Mariana Maiara Costa. Vou aqui fazer uma breve apresentação da Mariana. Ela é formada em Engenharia Civil, pós-graduada em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, conselheira do CREA São Paulo e coordenadora de projetos do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Construção Civil. Além disso, a Mariana também tem experiência em gerenciamento de obras e licitação em prefeituras como São José dos Campos, Jacareí e também na Sabesp. Muito bom dia para vocês, que bom tê-los aqui conectadinhos com a gente. Mariana, passo a palavra para você agora, um bom encontro. Obrigada, Vanessa. Estou muito feliz de estar aqui mediando esse time de profissionais. Nós vamos estar falando, então, sobre tecnologias para reduzir riscos e tempo na execução de obras. Todo o nosso time aqui de profissionais, eles têm um ponto em comum, que eles são especialistas em BIM.
Então, acredito que esse vai ser muito o tema central da nossa conversa, né? E eu quero apresentar para vocês a Larissa Gimenez. Aliás, essa semana, na quarta-feira, foi o Dia Internacional da Mulher da Engenharia. Então, parabéns, Larissa, parabéns todas as mulheres que estão aqui, são engenheiras. A Larissa ela é especialista técnica na FF Solutions, e como eu disse, ela é especialista em BIM e tem domínio em várias tecnologias. A gente também está aqui com o Jonathan Degani. O Jonathan, ele viralizou na internet com a obra dele, que foi sensacional, do Hospital de Campanha de São José dos Campos. Parabéns, Jonathan. Ele é engenheiro civil na Brasil ao Cubo, desenvolve soluções construtivas mais eficientes, usando o BIM, criando e conectando tecnologias. E logo mais o Guilherme Odaguiri, vai estar entrando aqui com a gente também. Ele é superintendente de projetos estratégicos e excelência operacional na André de Gutierrez. Então, para começar, né? Vamos começar com a mulher da engenharia, com a Larissa. Larissa, aí apresente para a gente todas as soluções que você tem para agregar no nosso setor da construção civil. Muito obrigada, Mariana. Vamos lá, pessoal, começar um pouquinho falar sobre BIM, né? Para a apresentação de hoje, eu trouxe esse universo GeoBIM, vou explicar para vocês um pouquinho desse conceito e por que para a FF foi tão importante não só falar de BIM, mas trazer o universo Geo, que é a parte de GIS, para os nossos projetos. Bom, só para situar todo mundo, para conhecerem um pouquinho mais sobre a FF Solutions, nós somos uma empresa de tecnologia que prestamos soluções tecnológicas para todos os clientes do mercado EC, então arquitetura, engenharia e construção civil. Entre os nossos serviços estão consultorias, treinamento, suporte e uma plataforma nova aí de FF University com cursos EAD e turmas fechadas para clientes estratégicos. Vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o processo de implantação da FF. Então, começamos do zero com os clientes, fazendo um diagnóstico de entendimento, plano de implantação, plano de capacitação, atualização do parque tecnológico, também toda a padronização de documentação do cliente e de bibliotecas, execução do plano, a parte de revisão da metodologia BIM dentro da empresa e a operação assistida e suporte. Todas essas etapas do nosso framework é o nosso processo de implantação BIM nas empresas. E aqui eu trouxe para vocês algumas das empresas em que nós já implantamos o BIM. Algumas dessas empresas, o progresso, né, ele continua, ele é constante, e o apoio também a soluções e metodologia BIM. Eu vou agora, contextualizando um pouquinho sobre esse processo de trabalho, entrar um pouco mais a fundo no que é BIM, né? Estou falando sobre BIM, não expliquei o que é, mas fiquem tranquilos que é bem simples e conforme eu for falando nos próximos tópicos da apresentação, BIM vai ficando mais claro para todo mundo, mesmo para quem não é da área. Bom, BIM é uma sigla e que significa Building Information Modeling, modelagem da informação da construção. BIM é uma metodologia de trabalho. E por descrição, né, é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que vão permitir que todas as partes interessadas possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar o empreendimento. Esse trecho que eu trouxe para vocês, para quem é da área e para quem tem interesse em estudar um pouco mais, é um trecho adaptado da definição do professor Sucar. Já aqui na imagem que vemos à esquerda, temos uma ilustração do que é o BIM e essa conexão, pessoas, processos, políticas e tecnologias. E agora, para contextualizar um pouquinho mais, a gente vai falar então o que é a parte do GeoBIM. O GeoBIM ela é a conexão desses dois mundos. O mundo BIM, que a gente vai pensar principalmente nessa definição que eu mostrei para vocês, né, nesses conjuntos, e conectando com a parte de Geo. Então, o Geo está ilustrado aqui na parte azul e o BIM na parte laranja, meio a marrom. E reparem que eu tenho setas de conexão, né, as setas azuis e essas alaranjadas.
E as setas, elas ficam ainda mais grossas, né, espessas, na parte de planejamento do projeto e na parte de comissionamento e entrega. O que isso significa? Que todo banco de dados, GEOs e dados espaciais, eles podem e devem ser a base para um bom projeto de edificação. E esse projeto, que pode ser inclusive também de infraestrutura, vai ser projetado, construído, até a etapa de comissionamento e entrega, onde novamente ele vai se integrar com a parte de GIS e os bancos de dados. Isso, claro, a gente pensando aí no universo de dados públicos e dados da nossa própria empresa. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo para ilustrar um pouco dessa conexão, né? Temos aqui 2 softwares. Primeiro, onde eu faço a pesquisa dos meus dados GIS, esse é o ArcGIS, e a partir dessa pesquisa, que pode ser de um dado público ou de um banco de dados interno da nossa empresa e do nosso time, eu abro essa base dentro de um software de modelagem BIM. Aqui nós temos o Civil 3D. Dentro desse software, eu faço um depara de algumas informações, como linhas, Google Points, pontos, e esses elementos, eles vêm para a minha base de projeto. Essas informações estarem conectadas vão me ajudar com que a precisão do que vai acontecer na obra seja ainda maior. Isso melhora a assertividade, a conexão de informações. E aqui, né, um desenho, né, só uma atualização da linha, quando nós carregamos de volta para o banco de dados GIS, que é o exemplo aqui do ArcGIS, ele já é atualizado para nós também. Isso também pode acontecer ao contrário, né? O projeto todo sendo feito em um software BIM, por exemplo, né, no Civil 3D, que é o software que vemos na tela, e todo esse modelo ser levado e carregado para esse banco de dados online. Então, um ponto muito importante, a centralização de todas essas informações e um ambiente único e conectado. E agora, para ilustrar um pouco sobre essas soluções, sobre o universo GeoBIM, eu trouxe alguns cases para a gente entender um pouco mais em como pode ser aplicado. Bom, o primeiro passo é a criação do nosso modelo federado. E o que é o modelo federado? É um modelo multidisciplinar que vai ser composto por dados cadastrais, por dados de topografia e geologia, dados de terraplenagem, a estrutura e a própria edificação, de fato, em alguns casos até mesmo a arquitetura, estrutura, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, que vão compor como um todo também a edificação, as redes, e todos esses dados, esses elementos vão compor o modelo federado e a partir dele ser criado, então, a quantificação desse modelo como um todo, a parte de detecção de interferências entre essas disciplinas, a parte de planejamento da nossa construção, o gerenciamento e fiscalização da obra, a simulação e até a parte de manutenção e operação do empreendimento. E percebam que essa conexão de informações também se torna muito mais próximo do real, nos mostrando problemas de obra, inclusive, e informações que só seriam validadas de fato na obra. Aqui nós conseguimos reduzir os erros e planejar a obra como um todo, além de fazer o gerenciamento conforme ela acontece. E agora eu vou passar para vocês um vídeo que ilustra parte do que eu comentei com vocês, o planejamento. Aqui nós temos a conexão dentro de um software, de um cronograma feito em um software específico, com todo o modelo. Então, a conexão do cronograma e do modelo nos dá essa animação de progresso do empreendimento. Esse progresso ele vai acontecendo por etapas e também pode ser usado não só para planejar, mas também para fazer um comparativo do que foi planejado e conforme ele está sendo executado, o tempo real. E isso, inclusive, pode ser também selecionado em etapas, né? Fazer acompanhamento semanal e mensal do nosso empreendimento. Além disso, essa animação também pode ser exportada, inclusive apresentada para o cliente final, para entender o resultado do seu modelo. O próximo aqui nós temos as informações de acompanhamento da obra, que nós conseguimos acompanhar o progresso dos elementos do modelo BIM. Esse modelo ele vai ter então etapas de construção, a etapa
de desenvolvimento, a conclusão, até então termos o 100% da obra. E fazermos esse acompanhamento em um software é muito importante para, inclusive, prever os riscos e os problemas de projeto. Além disso, vamos falar então dessa conexão. Todos esses dados, eles são carregados e feitos uma conexão, como eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo. Essa conexão de um banco de dados GIS com os modelos BIM, nós temos a visualização online, e a partir dessa visualização eu consigo, inclusive, consultar dados, como vemos nesse dashboard online. E conforme eu clico nos dados, eles estão vinculados ao meu modelo, e eu consigo consultar informações específicas do meu projeto. Esse tipo de informação conectada é o que faz a qualidade do modelo se tornar ainda maior, e por isso o mundo GeoBIM se torna ainda mais importante no mundo atual. Bom, pessoal, essa foi minha apresentação para mostrar para vocês um pouco do que é o BIM, e esse universo GeoBIM que se tornou ainda mais importante nos dias atuais, né? Não só falar sobre o BIM em si. Espero que tenha sido aí esclarecedor para todo mundo, e muito obrigada pela participação. Sensacional, Larissa, obrigada. Na verdade, assim, você trouxe o BIM de uma forma, além de ser a solução da sua empresa, claro, mas de uma forma simples para entender, de uma pessoa de fora, um investidor da construção civil. Então, todo mundo consegue aí ter uma base bacana. Obrigada. Vamos chamar Muito aqui... obrigada. De nada. Vamos chamar aqui o Jonathan, engenheiro civil na Brasil ao Cubo. Tudo bem, Jonathan? Eu não estou te ouvindo. Opa, desculpa. Ah. Bom dia, Mariana. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Então, Jonathan, bom dia. Como você disse, que você desenvolve soluções construtivas mais eficientes usando o BIM, criando e conectando tecnologias. Você pode explicar para a gente que na prática, né, você, bem na prática, assim, colocando essas obras para cima, como que você utiliza o BIM e o que a transformação na construção civil sua empresa vem fazendo aí no Brasil? Com certeza. Primeiramente, muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui ao lado de grandes profissionais e falando, né, compartilhando um pouco da nossa experiência para um público extremamente qualificado. Para quem não viu o nosso vídeo que viralizou ou não conhece a Brasil ao Cubo, nós somos uma construtora focada em antecipação de prazo e qualidade, né? Então, não sei se teria como compartilhar aí para nós os slides, por gentileza. Esse é o do Guilherme. Esse é o do Guilherme. Vou mostrar algumas imagens que falam mais que 1000 palavras e vão fazer todo o sentido aqui na minha fala. Aí, muito obrigado, muito obrigado. Então, como eu mencionei, nós somos uma construtora focada em soluções construtivas ágeis com pensamento modular. O que seria esse pensamento modular? Vamos introduzir o que é esse conceito de pensamento modular. Desde a nossa fundação, o fundador Ricardo, que é engenheiro civil e de produção, se questionou por que a construção civil, por que a indústria da construção civil é uma das únicas que não acontecem dentro de uma fábrica. E com esse pensamento, desde o nosso primeiro dia, a gente sempre trouxe o máximo possível de uma obra, de uma construção para dentro de uma fábrica, para uma indústria, e tendo, assim, diversos ganhos que eu vou falar para vocês. O primeiro deles é referente à segurança do trabalho, né? Então, todos os nossos colaboradores, colaboramores, como eu gosto de dizer, porque eles trabalham com muito amor, eles trabalham num ambiente controlado, 90% do tempo da obra, né, que ocorre dentro de uma fábrica, os outros 10% são a instalação, eles trabalham dentro de um ambiente controlado, sem a interferência climática,
independente de quantos pisos for essa obra, esse prédio, eles vão estar sempre trabalhando no térreo, então isso reduz drasticamente o risco de problemas com o trabalho em altura. Além disso, a nossa obra tem um apelo sustentável muito grande, ela consegue reduzir para menos de 5% os resíduos gerados. Para quem não é da nossa indústria, a indústria da construção civil é responsável por um consumo muito grande e uma geração de resíduo muito grande de materiais, né? Um consumo grande de materiais e uma geração de resíduo muito grande, que às vezes chega a 20%. A gente, na construção modular industrializada, a gente consegue reduzir para menos de 5%. Isso gera também, esse ambiente fabril, gera uma previsibilidade muito grande, tanto na questão de prazo, que a gente não está sujeito à variação climática, temos todos os nossos processos muito bem controlados, e isso reflete diretamente numa previsibilidade de orçamento, de custo de obra. Além disso, o controle de qualidade percorre todo o processo fabril. Então, a gente consegue entregar uma obra com muito mais controle de qualidade. Hoje nós temos menos de 5 anos de idade e temos orgulho de ter entregue mais de 150 obras em todas as regiões do Brasil. Hoje eu vou falar a respeito de 3 cases muito interessantes. O primeiro deles é esse case da linha 512 que nós entregamos para a nossa cliente Ambev, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Essa linha de 15.500 metros quadrados teve o prazo inicial de 180 dias. Tá? A gente começou ela no começo do ano passado, antes da pandemia. Logo em seguida entrou a pandemia, nós ficamos quase um mês com a obra paralisada por conta daquelas questões que estavam lá indefinidas, bem no começo da pandemia. Quando voltamos dessa paralisação, a Ambev nos chamou e disse, a gente tem que rever aí com vocês. A gente pensou, com certeza, né? A gente foi quase um mês parado e tal. Eles vieram, chamaram para a gente para uma reunião e disseram, a gente quer antecipar um mês ainda em relação ao prazo dado. A gente ficou parado, vai ter que antecipar um mês, o que a gente faz? A gente fez uma reengenharia, desenvolvemos várias metodologias para acelerar ainda mais, e uma delas muito interessante, a gente conseguiu montar praticamente toda a estrutura dessas coberturas, desse galpão, né, que tem praticamente 350 metros de comprimento, todas as estruturas no chão, então diminuindo também o risco de trabalho em altura, acelerando o processo de montagem e içando com a utilização de 2 guindastes. É uma operação mais técnica para os operadores de guindaste, mas assim a gente conseguiu acelerar muito o prazo da obra e antecipamos não um mês, uns 30 dias, antecipamos 44 dias desse prazo já muito ousado. Essa foi a linha de produção da Ambev entregue em menos tempo em todo o Brasil. Nós temos esse grande orgulho de ter entregue essa obra. Além da linha de produção, tem algumas obras auxiliares, né, que fazem parte desse pacote. Dentro ao fundo tem a estação de tratamento de água, que gera toda essa água que vai ser utilizada no processo cervejeiro, o aumento das adegas também, ali no centro, que são aqueles tonéis de aço inox, e mais aqui à direita da tela, o aumento também do almoxarifado. Tudo isso fez parte do nosso escopo. Para o segundo case do nosso dia, nós vamos trazer aqui, eu vou apresentar para vocês a nossa atual menina dos olhos, que é o nosso prédio Level, que é o primeiro prédio na América Latina modular a atingir a marca de 8 andares. Então, nós fomos os primeiros a entregar um prédio feito na tecnologia da construção modular, com 8 andares na América Latina. Isso nos enche de orgulho. Ele é feito aqui em Tubarão mesmo, próximo à nossa sede, para uma cliente, que é a rede de postos Premier. Mas o mais interessante, não sei se já leram ali no slide, o mais interessante disso tudo, que esse prédio, desde a fundação até a entrega das chaves, ele levou apenas 100 dias para serem entregues. Desde a fundação até a entrega das chaves, esse prédio de 8 andares levou 100 dias. Esse prédio, ele traz diversas inovações para ser possível construí-lo, né? E uma principal inovação em relação à precisão que a gente precisa nessas peças para que todo esse Lego, como foi chamado em algumas reportagens, esses módulos, encaixem perfeitamente lá no local. Toda a estrutura do módulo, tanto as vigas e os pilares entre o próprio módulo, quanto um módulo no outro, foram parafusados.
E esses parafusos, os furos dos parafusos, têm uma tolerância de 1,5 milímetros. Então, se a gente não for muito preciso, simplesmente esses módulos não se encaixariam. Então, como é que a gente conseguiu atingir essa precisão necessária? Nós fizemos parceria com um centro de usinagem, que usa máquinas CNC para cortar, fazer toda a furação desses módulos, né, desses perfis. Trazemos esses perfis com uma alta precisão, e aí como é que a gente monta esses perfis utilizando alta precisão e garantindo que um piso seja exatamente igual ao próximo, os pisos tipo, né, sejam exatamente iguais. Então a gente teve uma grande ideia de, dentro da nossa fábrica, dentro do nosso Parque Fabril, montar um gabarito. Nós chumbamos em todo o nosso piso da nossa fábrica chapas com o acabamento dos pilares no chão, assim que cada um dos 8 andares foram fabricados exatamente em cima dessas mesmas chapas. Então, eles saíram como o espelho do outro, e a gente assim conseguiu encaixar todos eles perfeitamente lá no local. Isso garantiu a assertividade e também, né, consequentemente, atendendo o prazo que essa obra tem. Então, dessa forma, a gente conseguiu atender esse prazo de 100 dias. Essa é uma imagem tirada de dentro do átrio, ainda quando estava sendo montado o prédio. A nossa construção industrializada atende a praticamente todos os requisitos de sustentabilidade, mas nada substitui um bom projeto arquitetônico. Esse prédio ele foi projetado pelo nosso escritório parceiro da Ato 9, e uma das questões mais interessantes, né, ele tem diversas soluções passivas que contribuem para a sustentabilidade, mas esse prédio tem um átrio, que eu acho que é o ponto mais interessante da sustentabilidade dele. Ele tem esse átrio na fachada norte, então ele funciona para duas funções muito interessantes, principais. Ele traz a luminosidade natural para dentro desse prédio, que é um prédio comercial, vai operar praticamente mais de dia, né? Então ele traz essa iluminação natural durante o dia todo. E além disso, você abrindo as janelas que dão para fora do prédio e as janelas que dão para dentro do átrio, ele cria uma convecção e traz o ar mais frio de fora, passa, poupa o calor dos ambientes e sai pelo átrio lá por cima, onde tem uma abertura lá na cobertura. Então isso reduz muito a carga de energia elétrica de iluminação e principalmente de refrigeração. Só esse fato de ter um átrio dessa forma. Além disso, o nosso prédio conta com brises nas laterais, que além de atenuar a incidência do sol, alguns dos elementos desse brise, a Ato 9 teve a ideia de colocar placas solares. Então, ela fica mimetizado na arquitetura do prédio, mas na fachada existem placas solares compondo também esse brise. A Brasil ao Cubo sempre teve essa visão de aliar o útil e o funcional à arquitetura. Desde o princípio, nós sempre tivemos essa convicção de aliar o útil e o funcional à arquitetura, reduzindo sempre os prazos. Agora, como terceiro case da nossa manhã, eu gostaria de apresentar o nosso querido Hospital de Retaguarda de São José dos Campos, que muitos devem ter visto aí nesse vídeo que acabou viralizando no Brasil inteiro. Para nossa felicidade, a gente teve essa exposição, né, através dessas obras hospitalares muito grande durante esse período. Então, esse prédio foi, né, fundamentalmente uma ideia do prefeito Felício de trazer e direcionar a verba que seria utilizada para a pandemia para algo que ficaria como legado após a pandemia. Então, todos os hospitais que a Brasil ao Cubo fez são hospitais executados num tempo recorde, né? Esse, por exemplo, ele teve um prazo de contrato de 40 dias, nós entregamos em 35. Né? Então, todos eles com um prazo muito rápido. E esse prazo, detalhe importante, ele é desde o projeto até a chave na mão. Não é assim que a gente ficou 2, 3 meses fazendo um projeto e depois executou rápido. Esses 35 dias é tudo, desde o projeto até a entrega. Então, a gente teve a possibilidade de deixar como legado essas obras rápidas para o Sistema Único de Saúde em todas essas cidades que a gente fez as nossas obras. A obra específica de São José dos Campos, ela tem 1.554 metros quadrados,
na sua fachada, ela conta com acabamento em aço, ACM e placa cimentícia. No seu interior, a gente utiliza paredes de drywall com gesso duplo, né, piso vinílico, móveis, né, de altíssimo acabamento. Tudo isso traz para o ambiente hospitalar, forro modular, tudo isso traz para esse ambiente modular realmente um alto acabamento e um alto desempenho para a sua função. Lembrando que todas as obras hospitalares, apesar de serem entregues nesse tempo recorde, digamos, obedecem a todas as normas de RDC, plano diretor, enfim, todas as normas pertinentes a um hospital, entrega com todos os gases hospitalares. É um hospital de verdade, é uma obra de verdade entregue em 35 dias. Além desse hospital, nós entregamos mais outros hospitais espalhados pelo Brasil todo no ano passado. Foi uma janela de 115 dias que nós entregamos 5 hospitais, desde lá de São Paulo, Porto Alegre, São José dos Campos, Ceilândia, no Distrito Federal, e lá em Porto Velho, em Rondônia. Então, foram 5 hospitais nessa janela de apenas 115 dias no ano passado. E nesse ano, nós entregamos mais 2 obras, uma obra de 40 leitos de UTI em São Paulo, na capital, no Hospital Vila Santa Catarina, que foi entregue em 37 dias, esses 40 leitos de UTI. Lembrando que o UTI tem uma complexidade de infra muito maior do que um leito de semi-intensivo, por exemplo. E, além disso, nós entregamos também em Samambaia, esse ano, 102 novos leitos semi-intensivos, em um prazo de 34 dias. Esses são alguns dos clientes nossos que optam pelas soluções construtivas ágeis que a Brasil Ocupa oferece. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela atenção. Mariana, volto a palavra a você. Muito obrigado. Obrigada, Jonathan. Realmente o trabalho de vocês é sensacional. Parabéns pela transformação aí na nossa construção civil que vocês estão fazendo. Eu quero chamar aqui agora o Guilherme Odaguiri, ele superintendente de projetos estratégicos e excelência operacional na Andrade Gutierrez, especialista em Lean Construction, BIM, e ele implantou e estabeleceu projetos com impacto financeiro na América Latina, na África e na Ásia. Guilherme, você é um profissional de excelência, você é um super profissional. E parabéns. E eu acredito que você vai conseguir trazer para a gente soluções que a construção civil local aqui, né, da região vai conseguir aí nos próximos anos estar implantando nas suas empresas. Claro que a realidade da Andrade Gutierrez é uma super empresa, mas eu acredito que você vai conseguir passar para a gente nessa apresentação sua experiência, né, como profissional, para a gente estar aqui na construção civil implantando e aprendendo com você. Não, obrigado, viu, Mariana? Obrigado pelo super profissional, viu? Achei bem legal. Obrigado, mas o super profissional aqui não estava conseguindo nem ligar o computador aqui na live, né? Tô entrando pelo meu celular aqui, deu um probleminha aqui de proxy, mas enfim. Mas obrigado, né? Prazer enorme aí, eu sou da região, né? Sou de Caçapava, sei que faz tempo daí, sou de Caçapava, então prazer enorme estar voltando aí na região aí para fazer essa apresentação, tá apresentando pessoalmente aí depois que vocês fizeram o convite, né? Então, primeiro, obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar explicando, né? Divulgando um pouco aí sobre o trabalho aqui que a gente faz aqui na Andrade Gutierrez, tá? Mas só para explicar um pouco a linha geral aqui da apresentação, né, a Andrade é uma empresa aí de mais de 70 anos, né, tem 70 anos, a gente brinca aí que é uma senhora, né, mineira que adora um pão de queijo. A Andrade é uma empresa mineira que está há 73 anos no mercado, né, então participou de vários projetos aí de infraestrutura importantes do país, do mundo, né. A gente passou por um turbilhão aí recentemente, nos últimos 5, 6 anos, né, e eu estava inserido um pouco nessa reestruturação da empresa, e consegui contar um pouquinho, então, mas a nossa história aí de digitalização, do que a gente faz um pouco para estar ganhando eficiência nesse mercado, que é um mercado que inova muito pouco, né? São vários estudos aparecem onde o mercado de infraestrutura ele inova muito pouco e ele, ao contrário da indústria, foi perdendo produtividade, uma coisa engraçada, né? Ao invés de evoluir, a gente teve perda de produtividade. Então a Andrade vem há quase 10 anos
investindo aí em programas de eficiência operacional, excelência operacional, Lean Construction, e agora a digitalização está muito forte aqui. Então, eu vou explicar um pouco isso, né? Eu acho que numa empresa como de infraestrutura da Andrade, no porte da Andrade, tem uma complexidade que é o tamanho dela, né? Então, assim, são muitas pessoas que você tem que aculturar, mudar, enfim. Então, essa que é a linha mestra da apresentação. Espero passar para vocês aí, no final a gente debater um pouquinho, tá? Se vocês puderem passar o slide para mim, por favor. Só contando um pouquinho sobre essa jornada, né? É uma jornada muito longa para... e hoje a gente fica muito orgulhoso, né, de ver a empresa aí como que ela está hoje, né? Mas a gente teve uma caminhada muito grande. Então, em 2014, né, a gente teve um reforço muito grande aí da parte de compliance na empresa. Eu vou passar bem sucinto essa linha de transformação. Então, a gente reestruturou toda a parte de compliance da empresa. A gente teve aí um impacto muito grande da Lava Jato. Então, muita gente acha que a gente mudou por conta da Lava Jato, mas a gente vinha já estruturando toda essa parte de compliance, né? Logo em seguida, o Ricardo Senna, que é o presidente do grupo, ele assumiu a presidência da engenharia também, e ele tem um conhecimento muito forte em relação a governança de empresas, né? Então, ele trouxe uma governança muito robusta aqui para a empresa, trouxe alguns mindsets, e a gente tem aqui como mantra, né, que é o parar de perder, espírito de dono, né, e foco na nossa engenharia. E aí a Andrade também em 2014, 2015, investiu muito em gestão, né? Então a gente trabalhou aí com as maiores consultorias aí do mundo, né? Tanto de consultoria de gestão, consultoria de estratégia, consultoria de excelência operacional. Eu participei, eu trabalhava na operação na época, né? Trabalhava em obra e eu vim para esse programa de transformação. Então, para mim, profissionalmente, pessoalmente, foi muito interessante. Eu tive contato com as grandes consultorias aí do mundo, né? Então, isso ajudou bastante a gente a alavancar a nossa mudança. Em paralelo, a gente teve uma mudança muito drástica na nossa estratégia, né? Que a gente era muito focado em clientes públicos, mais de 90% do nosso backlog era referente a projetos públicos, e a gente teve uma guinada na estratégia de 15 a 17, que foi foco em clientes privados. E aí, quando você vai atuar em clientes privados, você tem que mudar toda a sua parte de eficiência operacional, seu modelo de contratação. Então, a gente voltou, né? A gente é uma empresa de engenharia, a gente voltou com foco em engenharia, né? E eficiência operacional. Isso foi a grande virada, né? Como se você pegasse o Titanic, mudasse de rumo drasticamente, né? E para uma empresa do tamanho da Andrade na época, a gente era muito maior do que a gente é hoje. Foi realmente mas essa estratégia, eu vou contar um pouquinho mais para frente, foi evoluindo e dando muito certo. E aí, como eu falei, a gente foi passando o tempo, então 18, né, 17, 18, a gente começou a gente pegou o nosso programa de eficiência operacional, né, que a gente mudou todas as nossas operações das áreas corporativas. Foi um grande projeto que a gente fez aqui. Então, é como se pegasse a empresa, ao mesmo tempo que ela estava operando nossos projetos, a gente veio com as melhores práticas do mercado de engenharia e construção do mundo e aplicando na Andrade com as obras em andamento. E nas áreas corporativas também. E esse projeto virou o nosso sistema de gestão. Então, hoje a Andrade tem um sistema de gestão que é baseado nessa transformação que a gente fez, né? E aí a gente veio logo em 18 iniciar as frentes de BIM, né? BIM, eu vi a apresentação da Frasílio aí, que é uma grande empresa, uma especialista nisso, mas para o mercado de engenharia e construção a gente tem uma complexidade enorme, né? Porque a gente também é uma general contractor, a gente faz desde de obras solares. Agora, né, a gente está bem atuante no mercado solar, mas a gente faz termoelétrica, barragem, mina subterrânea, faz termoelétrica. Então, a gente é uma empresa que atua em vários segmentos. Então, a gente começou iniciativas de BIM, né? Então, a gente tem alguns segmentos foco, né, onde a gente vai estar aplicando o BIM, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas isso começou em 2018. E também em 2018 a gente criou a Vetor AG, né, que foi a primeira Construtec do país, que é uma aceleradora, onde a gente pega iniciativas de engenharia e construção e acelera aqui, são startups de inovação, né? E aí foi muito legal, que foi gratificante, porque no ano de 2019 a gente foi reconhecido como a empresa mais inovadora do setor pelo Prêmio Valor, né, que é um dos maiores prêmios de inovação do país. Então isso mostrou para a gente que a gente estava no caminho certo, né? E hoje a gente continua nessa toada, né? E só para a gente finalizar aqui, em 2020, no final de 2020, a gente foi reconhecido pela revista O Empreiteiro como a maior empresa de infraestrutura do país, né? Então, como chacoalhou esse mercado de infraestrutura, poucas sobreviveram, né? Então, isso mostra que toda essa parte de busca de eficiência operacional, digitalização é o caminho para a gente estar crescendo de uma forma sustentável, tá?
Pode passar, por favor. A estratégia de digitalização da Andrade, gente, ela é baseada em 4 grandes pilares, né? O primeiro pilar é a engenharia, né? Então a gente não digitaliza por digitalizar, a gente digitaliza principalmente o que está ligado à nossa operação, então a gente digitaliza e traz junto a força da nossa engenharia para dar uma solução diferente, né? Para agregação de valor, fazer uma metodologia diferente. Tem o pilar da excelência operacional, que ajuda muito na parte de processo. Então quem trabalha com digitalização percebe, né, quando você vai digitalizar processos que não estão redondos, né, você tem uma dificuldade enorme, né? Muitos dos processos dos projetos de digitalização falham porque os processos não estão legais. Então a Andrade vem desde 2010 trabalhando numa padronização. Hoje, se você for numa obra solar da Andrade Gutierrez, numa obra de termoelétrica, ela opera da mesma forma. Isso era uma coisa que impensável em 2014, né? Uma termoelétrica era diferente de uma barragem, que era diferente de uma rodovia, pareciam empresas diferentes. Então, hoje a gente tem uma padronização dos nossos processos. A parte de, a parte de inovação, então a gente tem muito forte essa inovação, a gente tem a Vetor G, que é como se fosse catalisadores, né, de iniciativas onde a gente vai acoplando no nosso processo de digitalização e a digitalização em si, né, que é o BIM, né? Hoje a gente tem a grande digitalização no nosso setor, é o BIM, né? Então, mas a aplicação, a gente não quer, a gente não quer e não está, a gente não quer fazer o BIM, a gente quer ser uma empresa BIM. Então, desde a concepção do projeto, a gente já tem que estar pensando e também preparando a empresa para ser uma empresa BIM, tá? Pode passar, por favor. Esse é o nosso sistema de gestão, então, o SAG, né, que é o Sistema G de Excelência. Então, como eu falei, ele foi concebido pegando as melhores práticas do mercado mundial e aplicando para a nossa realidade. Eu lembro que na época, quando a gente estava trabalhando com a McKinsey, eles vieram com práticas internacionais, né, nos Estados Unidos, na Europa, e a gente estava fazendo um piloto no interior do Pará, imagina a diferença, né? Eu estava nesse piloto. Então, eu lembro que os gringos vieram aqui para aplicar aqui com a gente e eles falavam muito assim, pô, a gente não consegue, né? Mas eu falei, fazer uma obra nos Estados Unidos, em Paris, é diferente de fazer aqui no interior do norte do país, né? A gente tem outras dificuldades, né? A gente deparava com dificuldades de encarregados não saber ler e escrever, né? Então, assim, então a gente aplicou para a nossa realidade. Então, mas foi muito legal que a gente tinha uma linha mestra de metodologia, a gente foi aplicando e assim criou o Sistema G de Excelência. Hoje ele contempla todas as áreas corporativas da empresa e a nossa operação, e aí hoje a responsabilidade de estar evoluindo esse sistema são dos nossos diretores corporativos e dos nossos presidentes de unidade de negócio. E eu participo de quase todas as auditorias aqui da empresa, do sistema de gestão, e eles sempre comentam como o nosso sistema de gestão não é para inglês ver, né, para auditoria, realmente a gente executa na prática, é porque a gente foi concebido pela gente, né? Então isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Pode passar, por favor. Esse nosso sistema, ele, na execução dos projetos, ele contempla, né, todas as fases de um projeto, né, mobilização, a execução do contrato e a desmobilização. Então a gente até fez uma analogia sobre o voo, pegar um avião, né? Então, na mobilização, a gente tem que dar toda a carga máxima de mobilização de um projeto, a execução também a gente aplica o sistema de gestão e também a gente tem que desmobilizar o projeto, né? Como se fosse um circo. A gente tem que ir lá, montar, dar o show e ir embora, né? Então, o nosso sistema hoje contempla todas essas fases, né, do projeto. Pode passar, por favor, gente. Aqui é só um exemplo, a nossa metodologia, ela é baseada, quem é do mercado de engenharia e construção que está acompanhando com a gente, ela é baseada no Last Planner System, que é uma metodologia americana, né? Ela é focada o Last Planner, né? No último planejador, então é focado em quem constrói lá na ponta. Então ele tem toda uma metodologia, desde a concepção do cronograma gerencial, como você detalha os planejamentos a cada 3 meses, como você analisa as restrições, como você faz a programação semanal para aquele cara que executa, né? E tem um fator muito importante que é o fator colaborativo. Eles participam de algumas etapas, então cria o senso de dono desse pessoal. Então eles simplesmente não recebem uma programação semanal para executar. Aí são algumas fotos que exemplificam, né? Então todos os nossos projetos executam esse tipo de metodologia de execução de projeto, e para a gente foi um grande salto, né? A gente começou com isso em 2014 e a gente vê algumas concorrentes nossas iniciando isso agora, né? E a gente ainda tem problemas de estabilização e tal, então assim, isso mostra pra gente que a gente está no caminho certo, que estão nos acompanhando, né? Mesmo depois de 6, 7 anos, né? E a gente tem que evoluir, né? A gente tem que dar o passo a mais e criar esse fosso competitivo em relação à concorrência. Pode passar.
Esse é uma torre de controle, né? Então, em todos os nossos projetos, a gente tem uma torre de controle, onde os principais indicadores do projeto estão aí, as reuniões são em pé, né? Você vê a mesinha de centro aí, foi uma grande mudança. Então, as reuniões são reuniões mais rápidas, né? Tem uma sequência de cascateamento para ter uma eficiência na reunião gerencial do diretor de contrato, e todos os indicadores aí da obra são linkados com os indicadores aqui da sede, né? Então, parou aquele problema que a gente tinha, assim, a sede quer ver alguma coisa, a obra vê outra. Então, assim, tudo que você pedia a mais, né, os presidentes aqui pediam, o pessoal fala, pô, tem que parar para gerar indicador para a sede. Não, hoje todos os indicadores conversam. E aí, o que a gente está fazendo, vocês podem falar, pô, e a Andrade está falando que está digitalizando, né? Mas a nossa etapa agora é digitalizar essa torre de controle, mas foi fundamental para a gente criar essa cultura de performance, né? Então, o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos criar uma base sólida. Então, todas as nossas obras contam com essa torre de controle, e a gente está dando um passo agora de digitalizar. É um passo mais fácil, porque a gente já tem um processo tudo enraizado nas equipes, né? Agora a gente consegue dar essa camada de digitalização, tá? Vamos passar, que senão eu vou comer o tempo. Aqui a gente hoje, né, construiu essa referência de excelência operacional, né? A gente foi os pioneiros de trazer o Lean para a construção, que é o Lean Construction. O Lean é muito famoso aí em indústria, né, em fábrica. Por muito tempo eu ouvia que o Lean não se aplicava à construção, porque não tem nada sequenciável, né? Não é igual fábrica. O que eu mais ouvia, pô, até ouço, isso não é fábrica, né, para a gente fazer isso. Mas a gente conseguiu reverter e ser uma referência hoje no mercado. A gente recebe diversos convites de benchmark, né, de empresas fora do setor, de Siemens, que são nossos clientes, inclusive, CCR, Cosan. Então, assim, principalmente agora no momento da pandemia, eu fiz vários encontros aí com empresas sem ser do nosso mercado, que também dificilmente uma empresa que nossa concorrência ia vir fazer um benchmark, mas até tem, tá? A gente tem alguns parceiros aí que a gente faz consórcio que faz. E a gente participa dos principais fóruns aí sobre o Lean Construction. A gente foi reconhecido também pelo Prêmio Kaizen aí como o melhor sistema de gestão do mercado, né? Então, para a gente foi um reconhecimento muito importante, tá? A Vetor AG, né? E aí eu faço um convite para vocês também, passando a pandemia aqui, se tiver interesse, né? E quiser conhecer a Vetor AG, é um espaço aqui dentro do nosso escritório em São Paulo, onde as startups vinham, né? Agora que a pandemia não estão vindo mais, né? Algumas estão vindo a gente está com restrição aqui de ocupação do escritório, mas eles vêm eles são incubados, né? A gente tem ciclos de incubação. Então abre uma chamada com os desafios, né? As startups se inscrevem e a gente aí seleciona, né? A gente tem 3 startups onde a Andrade investiu, né? Então a gente também investe, né, em startups aí que a gente vê que tem um potencial muito legal de escala, né? Então a gente aí está são 2 startups que a gente investiu, né? Então a gente está indo para o 4º ciclo de aceleração, e faço um convite aqui, quem quiser vir conhecer a Vetor AG, né, ver os projetos de inovação, de BIM, que eu vou falar um pouco mais para frente, de excelência, está convidado. É o meu contato depois, pode me adicionar no LinkedIn, a gente bate um papo, tá? Vamos passar, gente, senão vou estourar. O BIM, né? Então, como eu falei, o BIM para a gente também é uma outra frente, né, na nossa digitalização. Nada mais é que um conjunto de processos, procedimentos, né, tecnologia e realmente pessoas, né, treinamento de pessoas, que vai desde a concepção do projeto até a parte de operação e manutenção. Isso pode parecer um pouco óbvio e fácil, mas para a gente que é um mercado que tem muito problema com processo, a gente tem muito problema com engenharia mesmo, de projeto, né? Os projetos às vezes são atropelados, né, na execução, tem um tempo muito curto, então é um desafio muito grande para a gente estar implementando o BIM. O BIM é muito... eu não consegui ver a apresentação da Frasílio completa, né, porque eu estava com um problema aqui da conexão, mas em mercados como eu tenho alguns colegas aí que trabalham no mercado imobiliário, né, e algumas incorporadoras, isso já é uma realidade nesse mercado, né? Agora, no mercado de engenharia e construção pesada, e até pela conversa, eu participei de um fórum mundial aí de uns fornecedores na terça-feira, realmente eles estão enxergando com bons olhos a nossa aplicação aqui por conta do pioneirismo, né? De você fazer de ponta a ponta numa engenharia pesada, não uma frente específica, usar algum uso do BIM, mas sim aplicado de uma forma estruturada. Então, realmente, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, né? Dificuldade mesmo de implantação pelo desconhecimento do mercado, pela capacitação dos profissionais que estão no mercado, e a gente tem todo esse trabalho aí para ser feito, tá?
mas o BIM é uma das frentes de digitalização. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. A gente está digitalizando a cadeia de suprimentos aqui da empresa, né? Quando eu falo digitalizar, a gente a gente cria catálogos inteligentes para os principais materiais da empresa. Então a gente está catalogando materiais de elétrica, tubulação, estrutura metálica, instrumentação, enfim. Então a gente tem códigos únicos, né, para tudo isso aí. A gente tem códigos únicos para tudo isso aí, e toda a gestão dele, até quando você emite uma lista de materiais, uma requisição de materiais, você faz o recebimento lá na ponta, ele é todo digitalizado e rastreável. Então eu consigo fazer, vou dar um exemplo de ganho, a gente está falando de ganho, né? Eu consigo fazer um balanceamento da quantidade de materiais que eu emiti quanto está na obra. Então, por exemplo, se eu já emiti determinada quantidade de materiais, eu faço uma revisão na engenharia, e uma outra disciplina pede, e esse material não precisa mais para outra determinada disciplina, ele já fala, não precisa comprar mais não, que tal disciplina já não vai precisar, então você pode usar. Então isso evita que no final da obra tenha sobra de materiais. Então isso é um balanceamento, a gente fala balanceamento de RM aqui, mas isso ajuda, isso quando você faz papel ou planilha, dificilmente você vai ter isso de uma forma efetiva. Tem projetos nossos que às vezes sobra de 5 a 10 milhões de materiais, né? Por vários tipos de problema, erro de engenharia, compra errada. Então isso mitiga muito isso, né? Você está trabalhando numa mesma plataforma, isso também ajuda na rastreabilidade e histórico de determinado material, por quanto eu comprei, porque eu tenho códigos únicos para materiais, né? Então a gente tem uma equipe de engenheiros de materiais, que eles que codificam os materiais, enfim. Então a gente está digitalizando essa parte de suprimento. Vamos lá que minha bateria está acabando aqui também no celular. Aqui é o modelo executivo 3D, né? O que é isso, né, gente? O pessoal associa muito BIM a isso, né? E o BIM não é só a parte de modelo, né? O BIM ele é um conjunto, aí tem vários usos do BIM, né? Nossa estratégia é aplicar mais do que o modelo 3D aqui na empresa como gestão de materiais. Mas o modelo 3D é o nascedouro, né? E mais do que isso, a gente está hoje é a maior empresa de construção de parques solares do Brasil. A gente está construindo, hoje, se não me engano, hoje são 5 parques solares em paralelo que a gente está construindo. A gente está construindo o maior da América Latina, que é no norte de Minas, e a gente decidiu começar com o BIM, né? Então a gente está num mercado novo implementando o BIM, né? Então a gente está mudando um pouco a forma de fazer aí nesse mercado. Então todas as nossas projetistas, né, nossos parceiros projetistas, nossos profissionais de engenharia estão sendo capacitados, a gente de certa forma está alavancando também esses nossos parceiros, e a gente está trabalhando com toda a parte de modelagem 3D. Mas não é só não é maquete, tá, gente? É um modelo inteligente que a gente fala, é um modelo com informações, né? Então isso a gente já está apurando alguns ganhos, né? Eu trouxe alguns ganhos para vocês. A gente identificou mais de 1.600, isso aqui é um projeto. A gente identificou mais de 1.600 interferências na fase de modelagem. O que acontece geralmente quando você trabalha com 2D? Às vezes você vai ver isso lá no campo, né? Então você já tem equipe alocada, você já tem material lá na frente de serviço. O que isso gera? Em produtividade. Então quando você tem um modelo, que tem uma função que chama Clash Detection, que você faz todas essas análises de interferência, na engenharia você já, tem coisa errada aqui. Então isso evita, né, desperdício lá na ponta. Outra coisa é para você extrair quantitativos, informações. Como um modelo inteligente que ele tem informações, a gente reduziu muito tempo de extração de quantidades aí durante o projeto, então quase 93%. E também a interação com a projetista é tudo no modelo. Então se eu pegar alguma coisa errada, né, tiver que revisar, eu reviso direto no modelo, faço comentário, eles revisam lá, que é o videozinho que está aí rodando para vocês, tá? Vamos passar, gente. Atrasado. Aqui é a parte do planejamento 4D, né, que é o planejamento no tempo, quando você linka o modelo com o nosso cronograma. Então isso ajuda muito a você discutir sequência construtiva, analisar a restrição. A gente está também trabalhando com uma plataforma digital que gera folhas-tarefas automáticas, né, e linkando com o material, ele já pega, vê se o material está no estoque. Pode passar. Aqui é a captura da realidade. A MAP é uma das nossas... Isso que eu estou falando, a gente pega as iniciativas da Vetor e conecta no nosso BIM. Então a captura da realidade em parques solares, ao invés de eu ter uma pessoa para apontar, o drone ele pega e faz o voo e ele já captura o que já foi avançado. Então isso dá uma confiabilidade e evita que tenha uma pessoa rodando o campo para dando avanço, tá, gente? Então ele dá o avanço físico aí e também me mostra como que está a evolução do projeto. Pode passar.
O SGPAR também, o SGP+, também é uma iniciativa nossa, né? Isso aí é o seguinte, é a realidade aumentada, então você consegue ir no campo e ver como que o que deve ser executado, né? Você põe lá o tablet, ele mostra o que deve ser executado já com o modelo e você consegue dar avanço também físico do que foi executado, tá? Pode passar. Esse é o nosso produto, né? Então a gente integra aí o BIM com o nosso sistema de gestão e a nossa Vetor AG. Então o nosso sistema de gestão como o processo que sustenta tudo isso, a gente digitalizando essa camada e aí a Vetor trazendo inovações para conectar tudo isso. Pode passar. E aí, gente, aqui é só exemplo para finalizar, tá? O que eu ganho com tudo isso? Eu ganho uma forma de gestão digital, né? Então, ao invés de eu ficar vendo o cronograma no Primavera no Project com 50 mil linhas, eu consigo linkar isso com o modelo, discutir isso, né? Isso aqui são alguns exemplos de alguns projetos. Aqui tem uma parte de uma termoelétrica aqui à direita e aqui é uma barragem que a gente está fazendo, né? Isso aqui era um corte de um aterro e reaterro que a gente estava fazendo lá. E é isso aqui, a gente discutia muito lá no cronograma gerencial com o cliente, tá? Essa parte é do cronograma gerencial, pode passar. As nossas discussões de planejamento puxado, né, com os encarregados, já é de uma forma digital, então a gente consegue falar, pô, tem lógica ou não tem essa sequência que a gente está pensando, vamos ter ganho de produtividade ou não, ao invés de ver em várias linhas de cronograma, a gente vê no modelo, pode passar, gente. Aqui, analisar restrição, né? Por exemplo, o que impede eu fazer a obra ou determinado serviço. Então, eu olhando a evolução do projeto, eu consigo falar, pô, o guindaste tem que estar aqui, né? Pô, eu tenho uma restrição de acesso, ou esses projetos não foram emitidos aqui, enfim. Eu consigo fazer essa análise aí de uma forma muito melhor, né? Identificar a restrição de uma forma diferenciada. Pode passar, gente. Aqui é a programação semanal visual, né? Então, eu consigo... Ao invés de eu ficar pintando o projeto 2D, eu consigo já mostrar o que tem que ser executado para o pessoal de frente de serviço. Pode passar. Aí são as programações semanais, que um exemplo. Pode passar, gente. E aí também é a aprendizagem, né? A captura da realidade que a gente está executando. Então, de uma forma digital e de uma forma... É muito legal ver a evolução dos projetos dessa forma. Pode passar. Aí, para encerrar... Sobre ganhos, né, gente? Que nada se sustenta só com filminho, só com coisa bonita. A gente tem uma metodologia de apurar os ganhos, né? Nos últimos anos a gente vem construindo quase 520 milhões de ganhos operacionais. Isso não é só superando o resultado, mas também recuperando coisas que a gente estava abaixo. Isso nos ajudou a recuperar a nossa margem bruta em mais de 17 pontos percentuais. Então, hoje, a gente vinha de margens brutas negativas para margens brutas hoje muito positivas, né? Então, no nosso mercado, que é um mercado de alto risco, muita complexidade, isso ajudou, não foi só isso, mas isso nos ajudou a estar performando nesse projeto de cliente privado, que é a nossa estratégia. Beleza, pessoal? É isso. Desculpa o atraso aí no tempo. Tudo bem. Obrigada, Guilherme, por compartilhar com a gente a transformação digital da Andrade Gutierrez. Muito bacana. Eu gostaria de trazer rapidamente 2 dados para vocês, que foi aprovado agora na Alesp, na quarta-feira, o empréstimo de mais de 5 bilhões. A maior fatia, né, ela será destinada a projetos de mobilidade urbana, infraestrutura em saúde, educação, habitação e sustentabilidade. E, de acordo com o ministro Paulo Guedes, para a revista Valor, o boom da construção civil vai continuar por mais 5 a 10 anos. O ministro disse que o setor atravessou a pandemia sem sentir o impacto, porque a construção civil ela é sempre a primeira, né? Ela a primeira a sentir, mas também está sendo aí a primeira a retomar depois da nossa crise econômica, enfim, no país. E o que eu vejo, né, de ponto em comum de vocês é a especialidade em BIM que vocês estão aí fazendo, e eu acredito que todos os profissionais, o BIM ele não é mais eletivo, ele precisa ser uma metodologia obrigatória para todos os profissionais. Então, eu quero agradecer a todos, Jonathan, Larissa, Guilherme, foi muito boa a apresentação de vocês, a gente não vai ter tempo para as perguntas. Eu vou voltar agora para a Vanessa.
Isso mesmo, Mariana. Infelizmente, nesse bate-papo, agora ao vivo, a gente não conseguiu responder as perguntas. O Daniel, o Ricardo mandaram alguns questionamentos aqui pra gente, mas fiquem tranquilos. Vou fazer aqui um combinado com os nossos participantes. Essas perguntas serão encaminhadas aqui para eles e, posteriormente, eles irão respondê-las. E é importante, viu, que você continue participando realmente. É que às vezes o bate-papo é tão bom que o tempo voa, a gente nem sente passar essa nossa 1 horinha de encontro. Então aproveite, vamos fazer um rápido intervalinho agora de 15 minutos e voltamos já às 11h30 para o nosso terceiro painel desta sexta-feira. E vamos novamente entrar num tema novo que a gente ainda não tinha falado por aqui, que é a telemedicina. Isso mesmo, a gente vai abordar aí alguns benefícios, principalmente para o setor público da saúde. Interessante, né? Então fique conectado, aproveite um pouco a nossa plataforma, vá lá visitar, navegar um pouquinho. Esse evento, a RM Vale TI 2021, ela conta com 34 apoiadores. Aproveite para conhecer um pouquinho mais do trabalho desses apoiadores. Tem também a possibilidade de visitar os estandes virtuais dos nossos 30 apoiadores. Isso mesmo, essa plataforma ela foi desenvolvida para você fazer networking, conhecer situações novas, soluções tecnológicas que podem ser implantadas na sua empresa. É um rápido intervalo, eu vou continuar aqui te esperando. O nosso próximo encontro é às 11h30 da manhã. Até lá! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.